50 anos de fé, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Também conosco, com muito prazer, queremos registrar aqui, né, os nossos presentes aqui no Facebook aqui, né, da rádio, o nosso querido amigo, irmão em Cristo, evangelista Antônio Marrocos. A paz do Senhor, meu pastor Natanael. Sempre estou acompanhando essa programação e lembrando dos cultos de doutrina em Tauá, quando o Senhor era pastor lá. Cultos inesquecíveis, né, irmãos? Verdadeiros pentecostes, né? A glória de Deus, os ensinamentos profundos, né? Uma igreja para 3.000 pessoas, né? Lotada, né, irmão? Glória a Deus. Cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Culto de doutrina com mais de 1h30 de pregação, de mensagens aprofundadas. Infelizmente, hoje os cultos de doutrina nas igrejas, não tem mais, né? Aquela palestrazinha insossa, insípida, inodora, incolor. Glória a Deus. Sem a presença de Deus, sem os dons, sem lágrimas, sem quebrantamento, sem reconciliação, sem o fogo, sem a graça, né? E cultos com mensagens lacônicas. Sabe o que é mensagem lacônica? O tempo é tão pouco para a gente pregar que você é obrigado a atropelar os textos, passando por cima de tudo, uma pressa desgraçada para terminar o culto. E tudo isso é culpa do pastor, irmão, dos pastores. Querendo ir para casa ligeiro, né? Não gosta de estar na presença de Deus e quer apenas meia hora de culto. E isso estou falando na época de pandemia, não, mas antes disso. 8h30 já termina o culto, né? Sem mensagem, sem conteúdo, sem nada, né? Naquele nosso tempo, irmãos, era assim, né? Glorifica a Deus, que é onde eu vou pregar essa semana, ou melhor, no mês de junho, né? Na terceira sexta-feira do mês de junho. Terceira sexta-feira do mês de junho. Glória a Deus, né? Estaremos ali, né? Pregando a palavra de Deus. Vou até olhar aqui para a gente, né? Glória a Deus. Terceira sexta-feira do mês de junho. Vamos ver. Uma, quinta, sexta, 1, 2, 3. Dia 18 de junho de 2021. Dia 18. Daqui a um mês, né, irmãos? Já estou orando, me preparando. 18 estaremos pregando no grande culto de doutrina, Assembleia de Deus, Missão e Vida, pastor Jurandir Souza, um grande amigo meu da Nazaré. Dia 18 em Hidrolândia, dia 19, sábado, na grande cruzada evangelística, glória a Deus. Dia 19, no sábado, grande cruzada evangelística em Santa Quitéria. E dia 20, um grande culto de Santa Ceia na Assembleia de Deus, na sede, em Santa Quitéria, com o reverendo, né, pastor Ximenes, dia de domingo, né? Então serão 3 dias de bênçãos, 18, 19 e 20. Glória a Deus, estaremos ali em nome de Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus, né, como ela é. Queridos irmãos, o livro de Apocalipse, né? O tema da nossa mensagem hoje é as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. Glória a Deus. Ou cartas de uma ilha solitária. Apocalipse, o que significa esse livro? Um livro tão temido que a maioria dos pastores, né, principalmente da Assembleia de Deus, tem medo de pregar nele, não conhecem, né? Diz que é um livro selado, né? Tudo mentira, irmão. Apocalipse não é um livro selado. A própria palavra, o nome Apocalipse é uma palavra derivada do grego apocalipsis. No latim é revelatio, que significa revelar,
Tem nada de livro selado, é uma revelação, é o contrário. Significa revelar, expor à vista e, metaforicamente, descobrir uma verdade que se achava oculta. Amém? Escrita pelo apóstolo João, mais ou menos no ano 96, logo após ter sido solto por Nerva, substituto, né, do imperador Domiciano, imperador sob cuja crueldade João foi exilado na ilha de Patmos. Ao regressar a Éfeso, agora com liberdade, João passou ali os seus últimos dias de vida na terra. Morreu com 100 anos, onde escreveu este livro chamado Apocalipse. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre, glória a Deus. Amém, irmãos? Então, Apocalipse é um livro que significa revelação. Amém? Glória a Deus. Esse lugar, irmãos, essa ilha de Patmos, né, é uma ilha solitária, esquisita, onde os presos, né, que eram inimigos do Império Romano, então pregavam a palavra de Deus, eram exilados para lá para trabalharem nas pedreiras como escravos, quebrando pedra com a marreta. Glória a Deus. Então, João escreveu o Apocalipse em Patmos, né? Essa palavra Patmos significa mortal. É uma pequena ilha da Grécia, hoje pertence à Turquia, né? Distando 55 quilômetros da costa sudoeste da Turquia. Faz parte do arquipélago conhecido hoje como Dodecaneso. É uma ilha pequena, viu? Mas sua área total é de 34,6 quilômetros quadrados. E hoje a sua população gira em torno de 3.000 habitantes. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Né? O livro do Apocalipse, né? Começando aqui no versículo 1, é uma coisa linda, viu, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Onde João descreve, né, irmãos, aqui, glória a Deus, a dedicatória às 7 igrejas da Ásia, Apocalipse 1 e 4, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, Apocalipse 1 e 4, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Glória a Deus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Isso aqui na segunda fase da sua vinda, viu, irmãos? Não é o arrebatamento aqui. O arrebatamento será secreto e invisível. Viu? Todo olho verá até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança ou paciência, né? Em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, ou seja, num domingo, viu, irmãos? Glória a Deus. João, né? Glória a Deus, com saudade da igreja de Éfeso. Glória a Deus, do culto que poderia estar dirigindo, né? Glória a Deus. Ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta.
dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 castiçais de ouro, ou 7 candeeiros de ouro. Esses castiçais eram símbolos da igreja, né? Glória a Deus. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, ou seja, vestes sacerdotais, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. 7 estrelas eram pastores, viu, irmãos? Glória a Deus. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, viu? A Bíblia Sagrada. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ou seja, quando o sol brilha ao meio-dia, né? Quando o sol está a pino, como dizia uma linguagem popular no interior, né? O sol no meio do céu. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Verso 19: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos, ou seja, os pastores das 7 igrejas, né? Aos anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Glorificado seja o nome do Senhor. É importante, irmãos, isso aqui que eu vou, né, através da revelação da palavra. Apocalipse, capítulo 1, 12 ao 20. As estrelas são os pastores. Os castiçais são as igrejas. Cada anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Não é que um pastor seja um anjo do céu. Amém? Mas isso é porque a palavra anjo significa mensageiro. Que quando chamam os pastores de anjos, porque eles são mensageiros, transmitem a palavra de Deus, né? Cada anjo mensageiro é um pastor. As igrejas são castiçais, e seus ministros foram aqui, irmãos, representados como estrelas. Mas Cristo é o sol, Malaquias 4 e 2. Jesus é para o mundo moral o que o sol é para o mundo físico. Aleluia. Paulo disse que nós, né, sendo fiéis a Deus, os crentes fiéis, são chamados de luzeiros. E que uma é a glória do sol, que é Cristo. Outra, a glória da lua, que é a igreja. Outra é a glória das estrelas, que são os pastores. 1 Coríntios 15, versículo 41. Os maus pastores, irmãos, os falsos pastores foram considerados, né, sabe como? Estrelas errantes. Judas, versículo 13. E os bons pastores são retratados na Bíblia como as estrelas sempre e eternamente. Daniel capítulo 12 e o versículo 3. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre, né? Daniel capítulo 12, versículo 3. Aqueles que a muitos conduzem à justiça resplandecerão no céu como as estrelas do firmamento, sempre e eternamente. Eita, coisa maravilhosa. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre, e glória a Deus. Irmãos, interessante que a salvação, irmãos, ela
foi anunciada de várias maneiras na Bíblia Sagrada. Nós encontramos na Bíblia a salvação prometida. Ela foi prometida no Éden. Gênesis capítulo 3, versículos 9 ao 15. Depois nós vamos ver a salvação confirmada a Abraão. Gênesis capítulo 22, versículos 10 ao 18. Glória a Deus. Depois nós vamos ver, por isso que temos que conhecer a Bíblia sistematicamente, irmãos. A salvação predita por Jacó. Você sabia disso? Gênesis 49, 8 a 12. Louvado seja o nome do Senhor. Prometida, né? Predita, dita antes, profetizada por Jacó. Gênesis capítulo 49, versículos 8 ao 12. Sabia dessa aí? Glória a Deus. Ô, glória. Está aqui na Bíblia, irmãos. Não vou ler porque não vai dar tempo. A salvação predita por Jacó. Meu Deus. Gênesis 49, 8 ao 12. Depois nós vamos ver, viu? Uma coisa linda aqui. A salvação garantida na Páscoa. Gênesis capítulo 12. Aleluia. Versículos 20 ao 29. Êxodo capítulo 12, versículo 21 e 29. Ali nós vamos ver a salvação garantida na Páscoa. Glória a Deus. Depois nós vamos ver a salvação prefigurada no sacerdócio levítico. Viu? Glória a Deus. Levítico capítulo 8, versículos 1 a 6. E depois leia Levítico capítulo 22. Levítico 8, 1 a 6. Depois que você lê o versículo 6, você salta, você pula para o versículo 22 até o 24. A salvação prefigurada no sacerdócio levítico. Depois, qualquer dia, nós vamos falar sobre isso, sistematicamente. Depois nós vamos ver, sabe o quê? A salvação dos judeus nos dias da rainha Ester. Livro de Ester, capítulo 3, versículos 8, né? 11 e o 3, 8. Ester, capítulo 3, versículos 8 a 11. Depois você salta para o versículo 13. Depois você vai para o capítulo 9 de Ester. Capítulo 9, versículos 5 e o 12. Vamos lá, vamos chegar lá, viu? Onde eu vou pregar hoje. Depois nós vamos ver a salvação anunciada pelos profetas. Isaías capítulo 53, versículos 1 a 7, depois o versículo 11. Quando eu vou ler a Bíblia, eu não fico saltando, né? Eu leio direto, né? Isaías 53 até o final. Viu? Glória a Deus. Depois nós vamos ver a salvação anunciada no nascimento do Salvador. Lucas 1, 26 ao 33. Eita, glória a Deus. Depois nós vamos ver, irmãos, olha que coisa linda é a Bíblia. Jesus o Salvador. Lucas capítulo 2, versículos 25 ao 35. Quer ver mais? Para a gente chegar lá onde a gente quer. A salvação consumada na ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 ao 23. Então, são minhas mensagens preparadas, irmãos, ao longo de 50 anos de crente, convivendo com os maiores pregadores do mundo, né? Glória a Deus. Já ouvi Billy Graham pregar, o maior pregador do mundo, né? E ganhou 1.800.000 almas. Bernard Johnson, né? Pregador das Assembleias de Deus. Billy Graham era pregador batista, né? O Bernardo Johnson morreu com 65 anos de idade. Eu ouvi pregar em todas as cruzadas realizadas aqui no Ceará, São Paulo. Glória a Deus. Ganhou mais de 1 milhão de almas. Foi o homem que pediu a Deus para morrer pregando. E quando ele completou 65 anos de idade, estava pregando na sua igreja, né? Em São Francisco da Califórnia. Quando ele terminou a mensagem, caiu para trás, os pastores seguraram, levaram para uma ambulância rápida, mas já havia partido para o Senhor. Deus atendeu a sua oração. Morreu, viveu pregando e morreu pregando.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Né? Depois, irmãos, nós vamos ver a salvação anunciada pelos apóstolos. Atos capítulo 3, versículos 17, 21 ao 26. Oh, glória a Deus. Né? Eu saltei aqui uma mensagem que Deus me deu, né? Glória a Deus, em 1995. Os elos da salvação. Né? Eu vou saltar porque o assunto não é esse hoje, né? Depois nós vamos ver, sabe o que, irmãos? A salvação anunciada pela igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículos 37, 42 e 47. Antes que eu me esqueça, quero mandar a paz do Senhor e uma boa noite toda especial para o meu amigo, né, Itamar Amarante, na fazenda Mandacaru. Esteve lá em casa hoje apressado, né? Irmão Itamar sempre leva ali um leite puro para o pastor Natanael tomar, né, irmãos? Puríssimos na fazenda, leite tirado na hora. Obrigado ao meu irmão Itamar Amarante, nosso abraço e a paz do Senhor para ele, né? Glória a Deus. Depois disso aqui, irmãos, a salvação anunciada pela igreja, viu? Preste atenção, nós vamos fazer aqui a introdução hoje, né? A salvação anunciada pela igreja na sua fundação, a igreja primitiva, viu? Como era anunciada a salvação pela igreja? Primeiro, base bíblica. Hoje as pregações, a maioria não tem base bíblica nenhuma. A mensagem não tem nem começo, nem meio, nem fim. Não tem barba, nem cabelo e nem bigode. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Viu? Olha, primeira coisa, a pregação da igreja primitiva, base bíblica. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo nas águas. Quarta, ênfase ao nome de Jesus, dava prioridade ao nome de Jesus. Quinto, batismo com o Espírito Santo. Sexto lugar, santificação, a separação do mundo. Já a igreja é uma salada miserável, irmãos. Ninguém sabe hoje quem é rato, nem quem é morcego. É uma mistura miserável, né? Crente anda de todo jeito, faz o que quer, anda como quer, veste o que quer, fala o que quer, né? Tudo errado, irmãos. Né? Um desmantelo total. E os pastores ficam só olhando com medo de pregar a verdade. Uns não pregam porque não sabem, né? Totalmente analfabetos de Bíblia. Outros têm medo de pregar a verdade com medo de que os crentes saiam da igreja. Eles pensam que pecado segura o crente na igreja, né? Não tem coragem de aplicar a doutrina nem a disciplina. Não sabem eles que pecado não segura crente na igreja. Quem segura crente na igreja é a doutrina. Glória a Deus, é falar a verdade, né? Santificação em sexto lugar. Sétimo lugar, temor. Oitavo lugar, perseverança, constância. Nono lugar, adoração. Adoravam ao Senhor. Décimo lugar, testemunho. Glória a Deus, aleluia. Viu? Depois nós vamos ver a salvação anunciada durante a história do cristianismo. Começando com a era apostólica, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a era pós-apostólica, depois dos apóstolos, até Constantino, o imperador Constantino, lá em Roma. Em terceiro lugar, de Constantino a Lutero, ao reformador. E quarto lugar, de Lutero ao início do século XX. E em quinto lugar, de 1900 depois de Cristo até os nossos dias. Agora vamos chegar onde eu quero, viu, irmãos? Vou pregar hoje e amanhã nesse tema aqui. Glória a Deus. Doa a quem doer. É a verdade nua e crua. Depois nós vamos ver a obra da salvação tipificada nas igrejas da Ásia. Viu? Éfeso, primeira igreja, primeira carta. A Éfeso, segundo a Esmirna. Terceiro a Pérgamo. Quarto a Tiatira. Quinto a Sardo, ou a Sardes. Sexto a Filadélfia. Sétimo a Laodiceia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus.
Quando eu falei aqui, irmãos, sobre a salvação anunciada pela igreja, né? Salvação anunciada pela igreja na sua fundação, né? O fervor espiritual, os crentes ferviam, irmãos. Né? O fervor espiritual que caracterizava os crentes logo na fundação da igreja era algo sobrenatural, que os impulsionava a realizar, né, a grande e sublime tarefa de ganhar almas para o Senhor Jesus. Vamos aqui mencionar alguns aspectos da mensagem que pregavam, que a igreja primitiva pregava. Primeiro, base bíblica. Não pregavam suas ideias ou filosofias, como hoje estão fazendo aí, só filosofando. Porém, baseavam todo o seu testemunho nas Escrituras. Leia Atos, capítulo 1, versículos 16 e 20. Atos, capítulo 2, versículos 16 e 21. A palavra de Deus, né, gera, irmãos, a fé nos corações. Por isso que os crentes hoje não têm fé, a maioria porque não tem a pregação da palavra, não tem a unção, o fervor, o latejar da vida, a presença do Espírito Santo na vida do pregador, não tem. A palavra de Deus gera fé nos corações. Romanos 10 e 17. Né? Hoje os crentes têm medo que se pela de morrer. Por causa dessa pandemia, tem crente que já faz 1 ano que não vai à igreja, com medo de pegar a doença. Rapaz, se for para você pegar, meu irmão, ela vai pegar você até debaixo da cama, debaixo da cuia, dentro da cumbuca. Viu? Se Deus não tiver misericórdia, irmão, não adianta você ficar em casa escondido debaixo da cama. Viu? Porque ela pega do mesmo jeito. Viu? Glória a Deus. Aleluia. Então tinha base bíblica. Hoje é uns crentes sem fé e outros fedendo. É uns fé de mais e outros fé de menos. Viu? Por isso que está aí a penúria, a pindaíba que estão vivendo as igrejas. E começa dos pastores, irmão. Os pastores têm um medo de morrer que se pela, irmão. O medo de deixar as fazendas, as riquezas, os carros, as empresas, né? Oh, glória a Deus. Naquele tempo não tinha isso, porque os pastores não eram ricos, não tinham, né, medo de deixar nada, porque não tinha nada material aqui neste mundo. Glória a Deus. Desta vida nada se leva, a não ser a vida que se leva. Então, a palavra de Deus, ela pregada com a unção, ela gera a fé nos corações. Leia Romanos capítulo 10, versículo 27. A segunda característica da pregação da igreja primitiva, davam ênfase, né, a uma palavra que hoje não tem mais, né? Segunda coisa, arrependimento. Davam ênfase muito grande ao arrependimento, como condição para alcançar o perdão. Tem muita gente enganada que pensa que a salvação é por merecimento, né? Se eu merecer, Deus me jogue no céu. Se eu merecer, me jogue no inferno. Não é Deus que joga você no inferno, não. É você que vai com seus pés, irmão. Através da sua vida desmantelada, desregrada, né? Sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a Deus. Então, olha, condição para alcançar o perdão, né? Salvação não é por merecimento, irmãos. A salvação é pelo arrependimento da vida pregressa, da vida passada, dos pecados cometidos, o arrependimento. Glória a Deus. O arrependimento é voltar-se para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A salvação, irmãos, não é pelo merecimento, é pela obediência ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pelo arrependimento, viu? Pela obediência, aleluia, aos estatutos da palavra de Deus. Isto deveria ser uma atitude individual, como a salvação também o é. João capítulo 3, versículos 3 e 5, né? Mateus 7, 3 ao 14, Apocalipse 22 e 17. Terceira característica da pregação da igreja primitiva, batismo em águas. Era o cumprimento de uma das ordenanças de Jesus. Foi Jesus quem ordenou.
Mateus 16, 15 ao 16. Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, presta atenção, a primeira condição é crer. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Que tem de gente que vai ser condenado porque não crê no que a Bíblia diz. O batismo exigia o seguinte, o batismo nas águas. Condição. Qual era a condição? Deveriam ser pessoas arrependidas e que de bom grado tivessem recebido a palavra e crescem em Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Atos 8, 12 ao 37. Né? E o modo do batismo, como era o modo, a maneira de ser batizado, como era o batismo nas águas? Os candidatos eram batizados nas águas, ou seja, o batismo era feito por imersão, por mergulho, como ocorreu com Jesus e o eunuco, lá em Mateus capítulo 3 e 16, Atos 8, 38 e 39. Qual era a idade que as pessoas eram batizadas? Os candidatos eram adultos, pois deveriam crer para serem batizados. Paulo foi batizado depois de velho, já de adulto. O apóstolo Pedro foi batizado depois de adulto, depois de velho. Todos eles foram batizados depois de adultos. Até Jesus, irmãos. Você sabe qual foi a idade que Jesus foi batizado? Quase 30 anos de idade. Viu? Para dar o exemplo para nós. Aleluia. Né? Deveriam crer para serem batizados. Marcos 16, 15 ou 16. O que não é possível a uma criança, a um recém-nascido. Sabe por quê, irmãos? Você sabe qual era a exigência para uma pessoa ser batizada na Bíblia? Vamos ler aqui Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 aqui, viu? Que eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas você pode ler em casa. Qual eram as condições para uma pessoa ser batizada nas águas na igreja primitiva? Primeiro, precisa crer. Uma criança não crê em nada, irmãos. Marcos 16 e 16. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Uma criança não crê em nada, irmãos. Primeira condição, precisava crer. Segunda condição, precisava confessar. Como é que uma criança recém-nascida vai confessar o quê? Mateus 10, 32, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei na presença de meu Pai que está no céu. Romanos 10 e 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, viu aí? Primeira condição, tinha que crer. Segunda condição, precisava confessar. Terceira condição, precisava se arrepender. Uma criança não tem do que se arrepender, irmãos. Porque uma criança até os seus 12 anos, ela está, até 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não tem condição de aceitar, irmãos. Aleluia. De aceitar ninguém. Qual é a primeira condição? Crer. Segunda condição, confessar. Uma criança não pode nem crer nem confessar. Se arrepender, uma criança não tem do que se arrepender porque ela está na dispensação da inocência. Como Adão, como foi criado, Quando foi criado. Antes de desobedecer a Deus, ele estava na dispensação, no período da inocência. Depois que ele pecou e desobedeceu a Deus, passou para a dispensação, ou período da consciência. Aleluia. Até os 12 anos a pessoa já está no período da consciência, está consciente. Glória a Deus. Se arrepender. Quarta condição, tem que aceitar. E tudo aqui é Bíblia, irmãos. Tem tudo na Bíblia, isso aqui. Quinto lugar, tem que desejar. Com o eunuco, desejou se batizar. Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Se desejou, Primeiro, crer. Marcos 16 e 15, João 3 e 36. Segundo, confessar. Mateus 10 e 32, Romanos
10 e 9, Mateus 3, 5 a 8. Quarto lugar, né? Terceiro lugar, se arrepender. Marcos 1, 3 ao 5, Lucas 3, 5, 7 e 8, Lucas 3 e 12. Quarto lugar, aceitar. Atos 2, 37, Lucas 7, 29, Atos 22, 16, João 3 e 23. Sexto lugar, desejar. Atos 8, 26 ao 40, principalmente o versículo 36. Viu? Isso é Bíblia. Que não tem para onde correr não, meu filho. É pela Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. Então, né, os candidatos eram adultos, pois deveriam crer para serem batizados. Marcos 16, 15 ao 16. O que não é possível a um recém-nascido. Disse um certo pregador que batizar uma criança é mesmo que conferir um diploma de engenharia a um recém-nascido. A fórmula, como era a fórmula para as pessoas serem batizadas até hoje? Eram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Quando a Bíblia diz, irmãos, que batizavam em nome de Jesus, né, não se trata de qualquer contradição a esta fórmula. E sim, né, quando diz que eram batizados em nome de Jesus, né, não contradizia a fórmula. E sim, que os discípulos eram autorizados por Cristo. Por isso que eles eram batizados em nome de Jesus. Porque tudo que faziam era em nome de Jesus. Colossenses 3,17. Pregavam em nome de Jesus. Lucas 24, 47. Curavam em nome de Jesus. Atos 3, 6 ao 16. Expulsavam demônios em nome de Jesus. Marcos 16, 17. Disciplinavam em nome de Jesus. 1 Coríntios 8 e 9. 1 Tessalonicenses 3 e 6. Né? Em nome do Filho de Deus. Né? Quando batizavam também conduziam todos, né? Preste atenção. Quando batizavam também conduziam todos os atos do batismo em nome de Jesus. Falavam em língua em nome de Jesus, que Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Até para falar línguas estranhas tem que ser em nome de Jesus, irmão. Por isso tem muito crente aí falando língua estreita aí, né? Línguas que não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo, línguas inventadas, forjadas. Muitos inventaram até de falar línguas para poderem ser consagrados a presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores, que nunca foram batizados com o Espírito Santo, inventam uma língua aí qualquer, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porém, ao imergir o candidato nas águas, evocavam o nome da Trindade, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual era outra característica da pregação da igreja primitiva? ênfase ao nome de Jesus. Os judeus, né, reconheciam o Pai e o Espírito Santo, né, os judeus, mas não o Filho. Ao enfatizarem este nome, né, visavam, né, o reconhecimento de Jesus como o Messias, o Redentor. Atos 2, 22, né, 2, 22, 36. E a salvação, irmãos, aleluia, única e exclusivamente nesse nome. Lucas 24, 47, Atos 4 e 12. Né? Qual era a outra ênfase da igreja primitiva? Né? Batismo com o Espírito Santo, irmãos. A promessa do batismo feita por Jesus em Lucas 24, 49, Atos 1 e 8, havia se concretizado em suas vidas, Atos 2 e 4, e tinham plena convicção que esta promessa era para todos os crentes em Jesus. O batismo com o Espírito Santo os havia tornado destemidos, intrépidos, corajosos, Atos 2 e 14, e desejavam que todos os crentes também o fossem. Viu? Qual era outra característica da pregação da igreja primitiva? O arrependimento implicava em que abandonassem a vida pecaminosa. Hoje o indivíduo diz que se converteu, mas não abandona, fica do mesmo jeito, irmãos, né? Fica do mesmo jeito.
participando de tudo que o mundo oferece, ninguém sabe se é crente ou se não é, né? Glória a Deus. A fim de produzirem frutos de arrependimento, Mateus 3:8. Eu me lembro que eu li numa cartilha, quando eu era criança, né? De uma festa, claro que é uma fábula, mas serve de ilustração para a nossa mensagem. Uma festa muito grande dos animais, né? E o morcego foi para a festa dos animais. O morcego, né? Quando o morcego chegou lá, começaram a olhar para ele e disseram: rapaz, esse bicho não dá para estar aqui não, porque ele não é como nós, ele tem asa, ele tem que ir para a festa dos pássaros, porque ele tinha asas. Aí ele foi expulsar o morcego de lá, e ele foi para a festa das aves. Quando ele chegou lá, começou a dançar, as aves olharam para ele: rapaz, isso aqui não é ave não, ele tem asa, mas ele tem corpo de rato, é um animal, tem que expulsar ele. Expulsaram ele. Hoje as igrejas estão a mesma coisa, irmão. Ninguém sabe quem é rato, nem quem é morcego, anda igual ao mundo, tem roupa para o culto, tem roupa para o mundo, é uma misturada, uma salada miserável, um coquetel satânico. Glória a Deus, aleluia. Uma verdadeira parafernália. Ninguém sabe quem é quem hoje. Crente hoje em dia corta cabelo, anda de calça comprida, anda de short, anda de roupa decotada, anda de calça comprida, vai para a praia pelado, usa fio dental, né? Roupas imorais, roupas curtíssimas, glória a Deus. Tudo contrário à Bíblia, anda na verdadeira contramão do Evangelho, anda na contramão de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a santificação significa separação do mundo, para servir a Deus, se separar das coisas mundanas. Glória a Deus, aleluia. Santificação é a separação do mundo, né? Glória a Deus. A palavra santo significa separado. O arrependimento implicava em que abandonassem a vida pecaminosa, a fim de produzirem frutos de arrependimento, Mateus 3:8, para conduzi-los à salvação. Os discípulos experimentaram de modo sobrenatural uma vida santificada, como resultado da salvação recebida, e sabiam ser esta a condição para serem arrebatados na vinda de Jesus. Os discípulos sabiam que, ser esta a condição para serem arrebatados na vinda de Jesus. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe qual era a outra característica, irmãos, da pregação da igreja primitiva? Atos 2:43, temor. Temor. O que é temor? Todos tinham uma vida de temor, ou seja, viviam de modo a agradar o Senhor em tudo. Temor de Deus, né? Não é ter medo de Deus, irmãos, né? Temor de Deus é reverência, respeito à palavra, respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Temor de Deus é ter medo de pecar. Gênesis 39:9. É afastar-se do mal, Provérbios 3:7, é guardar a palavra, Eclesiastes 12:13, né? Ô glória, a oitava característica da pregação da igreja primitiva, Atos 2:42 e o 46, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, viu? Igreja, para ser chamada apostólica, irmãos, tem que obedecer a doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? É a doutrina que os apóstolos aprenderam, receberam diretamente de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós também somos católicos, só que nós não somos católicos apostólicos romanos. O que é que significa a palavra católico? Significa universal. Sabe por quê? Porque a igreja é universal, ela está presente no mundo inteiro. E porque o evangelho deve ser pregado em todo mundo, a todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos e não romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, isto é, mantinham-se nos ensinamentos que tinham recebido de Jesus como fundamento, Efésios 2, 20 ao 21. Perseveravam na comunhão uns com os outros, o que consistia uma condição para Deus abençoar a todos, a comunhão, irmãos. Aleluia, Salmo 133, versículos 1 ao 3. No partir do pão, ou seja, na ceia do Senhor, uma das ordenanças de Jesus, para comemoração de sua vitória sobre a morte, 1 Coríntios 11, 26. Perseveravam nas orações, consagrações, tanto em casa como nos templos, como nos montes, nas orações, para fortalecimento da comunhão com Deus, e juntos no templo todos os dias. Aleluia, para a firmeza da fé e a comunhão de uns para com os outros. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Hoje os crentes não oram mais, irmão. Ninguém vê falar mais em consagração, em vigília, viu? Aleluia, no meu tempo era o culto de Santa Ceia, o templo ficava aberto no sábado o dia inteiro. Era a operação fogão apagado, irmãos. Todos em jejum para tomarem a Santa Ceia. Tinha uma semana de oração antes da Santa Ceia, era semana de oração. Não tinha culto de pregação, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Todos os dias eram cultos de oração. Hoje ninguém ora mais. O celular não deixa, né, irmãos? Aleluia. Gente tem esses celulares agora, irmãos, Facebook, esse Instagram, estragando, né? Está estragando a vida dos pastores, viu, irmãos? Aleluia, estragando a vida dos obreiros. Eu ouvi falar de irmãs que ficam no celular, irmãos. Não é só aqui na Irauçuba, não. Fora da Irauçuba também, em todo canto. Ficam assistindo filmes pornôs, viu? Assistindo sexo explícito, viu? Assistindo no seu celular de noite. Você não sabe o que é um crente fraco, irmãos. Com o celular, viu? Ligado, deitado numa rede ou na cama, sentado no sofá, sozinho, a curiosidade toma conta por causa da fraqueza, a cabeça já está cheia de lixo, o porão da alma está entupido, aleluia, pelo lixo do pecado, da imoralidade. Esse crente fica sozinho, cutucando seu celular, assistindo filme pornô, assistindo sexo explícito, contaminando a sua alma. Aleluia, Deus tenha misericórdia, irmãos. O celular não deixa mais esses crentes orarem, aleluia, contemplarem a face de Deus, jejuarem, se quebrantarem diante da presença de Deus, genuflexos ou prostrados com o rosto em terra, chorando, buscando a presença de Deus. Ainda ontem eu me ajoelhei em cima de um colchão velho lá debaixo do coqueiro das Siriguelas, contemplando a lua, irmãos, que Deus criou, aquela lua brilhante, parecendo uma bola de ouro, aleluia, banhando com seus raios como verdadeira chuva de prata, de raríssimo esplendor, aleluia. E as estrelas tão serenas lá no céu, com um dilúvio de falenas andando soltas, tontas ao luar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. Contemplando aquela lua e dizendo: Senhor, tu criaste essa lua linda, que recebe a luz do sol. A lua é um símbolo da igreja, porque a lua não tem luz própria, ela recebe a luz do sol, por isso que ela brilha. A igreja também não tem luz própria, a glória vem de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Deus, né, aleluia, Jesus é o sol da justiça que ilumina a igreja, faz a igreja brilhar, resplandecer, aleluia, neste mundo de trevas, neste mundo tenebroso, que o salmista disse que as moradas da terra estão cheias de violência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então os crentes não têm mais tempo de orar, irmãos. Noite de 24 horas agarrados com o celular, viu? Aleluia, que coisa terrível. Crentes fracos, a gente olha para o rosto, é um rosto pálido, amarelo, já tem a cor dos cadáveres ambulantes que já morreram, só se esqueceram de cair. Aleluia.
Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros. Hoje os crentes não têm mais comunhão, até para dar a paz do Senhor dá trabalho, irmãos. Aleluia. Fracos, crente 3F, fraco, frios e fedorentos, já com o cheiro de putrefação, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. No partir do pão, nas orações, aleluia, como nós já falamos aqui. Oh, glória. Na adoração, glorificavam a Deus como Senhor que Ele é, bem como pelos seus feitos em suas vidas, e nas dos que recebiam a salvação. O ensino da Bíblia é: em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Estão vendo aí a necessidade de um grande avivamento, irmãos. Em todos os lugares do mundo, sente-se em cada olhar a expectação. O mundo está à espera de algo, de um grande acontecimento, de um grande evento. Aleluia. Escreveram em frente a um templo, dizendo assim: esta igreja passará por um avivamento, ou então ela passará por um sepultamento. Sabemos ser tudo isso prenúncio da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo à terra, para buscar a sua noiva amada e levá-la para o lar eterno nos céus. Mas antes que isto aconteça, a Bíblia nos declara que a igreja de Cristo será tomada por um avivamento espiritual que ajudará a influenciar o mundo nos dias finais. Estamos, queridos internautas e ouvintes da palavra de Deus, estamos nos derradeiros dias aqui na terra e sentimos a necessidade de um passo maior na expansão da igreja, um passo mais real da firmeza dos salvos, um passo mais convicto às dúvidas da humanidade pecadora. E isto somente será alcançado mediante um derramamento, uma efusão do Espírito Santo, verdadeiras cachoeiras, aleluia, que está previsto pelo profeta Joel para os últimos dias. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29. O avivamento trará uma maior visão da obra de Deus aos líderes espirituais. Um avivamento trará coragem e disposição aos jovens da igreja. Um avivamento colocará a igreja mais preparada para encontrar o Filho de Deus nas nuvens. Os pecadores precisam conhecer o mistério da cruz de Cristo. O mundo precisa ver os milagres e as maravilhas de Deus que desapareceram das igrejas, porque os líderes não creem, mergulharam na teologia seca, na teologia vazia da presença de Deus, que ao invés de se tornarem teólogos, se tornaram telógos. Aleluia. E a alegria precisa ser fortalecida para vencer as hostes diabólicas que nesses últimos dias têm se arregimentado maleficamente para destruir a igreja. Isto será alcançado quando toda a igreja for sacudida pelo avivamento espiritual. Aí vem a pergunta: pastor Natanael, como conseguir este avivamento? O que é que eu faço para conseguir este avivamento? Em primeiro lugar, este avivamento virá quando a igreja voltar-se fervorosamente para a adoração, irmãos. Cultos secos, irmãos. Cultos áridos. Aleluia.
culto sem o pulsar da vida, sem a presença de Deus. A igreja toda de cabeça baixa, silenciosa, porque os líderes não têm mensagem, irmãos. Não pregam, não oram, não jejuam, não se santificam, não sobem ao monte para adorar a Deus, não oram em particular dentro do seu quarto, do seu aposento, dentro da sua alcova. Adorar, irmãos, não é falar. Adorar não é chorar. Adorar não é rir. Muitos pensam que adorar é cantar no coral da igreja, porém existem muitas pessoas, componentes de corais, que nunca tiveram uma experiência espiritual em suas vidas, nunca tiveram a experiência do novo nascimento. Muitos pensam que adorar é tocar um instrumento na igreja, porém existem muitos músicos que se dizem crentes, que não conhecem o poder transformador do sangue de Cristo. Muitos pensam que adorar é dar esmolas, porém existem muitos crentes, irmãos, que nunca sentiram o verdadeiro gozo dar aos pobres, porque quando fazem, não fazem de coração, com sinceridade e fé. A verdadeira adoração é produzida na catedral do coração. A verdadeira adoração é produzida na alma, aleluia. A verdadeira adoração é patrocinada pela fé. A verdadeira adoração é oferecida com amor. A adoração de lábios só serve para passar o tempo, para mostrar uma boa voz quando se canta, para mostrar uma boa dicção quando se prega, uma boa retórica quando se prega a palavra de Deus, aleluia. Jesus disse certa vez à multidão que o seguia: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, aleluia, mas em vão me adoram. Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Disse também à mulher samaritana: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, aleluia, procura aos tais para que assim o adorem. João capítulo 4, versículo 43. A aceitação, irmãos, de nossa adoração depende muito também de uma boa porção de fé. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é, sabe o que? Um elemento que não pode faltar em nenhuma de nossas atividades neste mundo. Queres que Deus receba a tua adoração? Adora com fé. Hebreus 11, 4. A aceitação de nossa adoração depende também de nosso amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, aleluia, seria como metal, aleluia, que soa, ou como o sino que tine. 1 Coríntios 13, verso 1. Quando a igreja adora, os anjos se alegram. Quando a igreja adora, o diabo se irrita. Quando a igreja adora a Deus, aleluia, estende as suas mãos e envia o avivamento. Em segundo lugar, o avivamento que precisamos virá quando a igreja for participante de uma profunda consagração ou separação para Deus. Crentes carnais jamais verão ou sentirão um avivamento em suas vidas. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Nunca a chama do Espírito de Deus arderá, aleluia, e encherá o coração de homens voltados para as coisas carnais. Aleluia, glorificado e engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. O segredo da consagração são os olhos voltados para cima, para o céu. Olhos voltados para baixo nunca verão os milagres da fé. Olhos voltados para baixo só verão rastros de sapatos. Olhos voltados para baixo nunca verão o Filho do Homem à destra de Deus. Olhos voltados para baixo nunca sentirão a presença de Deus e muito menos o avivamento. A Bíblia diz: levantai os vossos olhos
enquanto os nossos olhos estiverem voltados para baixo, para o mundo, aleluia, e para as coisas do mundo, o avivamento não descerá. Levantai os vossos olhos e contemplai a santidade de Deus. Levantai os vossos olhos e recebei o Espírito Santo, aleluia. Desde o momento, irmãos, em que Daniel propôs em seu coração não se contaminar, aleluia, glória a Deus, os mistérios de Deus foram-lhe descobertos. Desde o momento que Isaías passou a viver uma vida de mais confiança e dedicação a Deus, o seu ministério tornou-se mais próspero e maravilhoso. Desde o momento que os crentes da igreja voltarem para as coisas, completamente ao mundo e olharem para cima, em fogo descerá do céu, consumirá a lenha, queimará o altar, aquecendo e despertando vidas para fazerem a grande obra de Deus. Em terceiro lugar, e último lugar, este avivamento virá quando os crentes dobrarem fervorosamente os seus joelhos em oração. Aleluia! Quando eles se puserem genuflexos, prostrados com o rosto em terra. Hoje eu duvido, irmãos. Um dia eu fiz esse desafio em Belém do Pará. Sabe qual foi o desafio? Quantos crentes aqui já oraram com o rosto em terra prostrados? Viu, irmãos? O templo lotado com 4.000 pessoas naquela noite. Sabe quantas pessoas levantaram a mão, irmãos? Umas 50. Nem os pastores que estavam atrás de mim, aleluia, levantaram as mãos. Eles até ignoram, irmãos, quando alguém ora com o rosto no chão. Aleluia, glória a Deus, oh glória, aleluia. O crente que não ora, não recebe. O crente que não ora, não dá. O crente que não ora, não vence. Pode ter a coragem que for, o dinheiro ou o dinamismo que for, se não orar, não alcançará a vitória. Muitas igrejas estão perdendo o calor em suas mensagens, porque o fervor da oração desapareceu. Muitos crentes estão se vendo confusos, porque as coisas materiais têm tomado o tempo da oração. Aleluia. Eu dizia para um casal de irmãos hoje, eu não acredito no ministério de pastores, irmãos, que ao invés de se dedicarem exclusivamente ao ministério de pastor, eu não acredito em pastores que dividem o seu tempo com a empresa. Viu? Aleluia. Pastores empresários que não têm tempo de orar. Muitos obreiros estão perdendo a visão da obra, porque estão se esquecendo de orar para que Deus lhes dirija. Eu preciso orar, você precisa orar, a igreja precisa orar. Quando a igreja ora, as almas se salvam. Quando a igreja ora, os enfermos são curados. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Quando a igreja ora, aleluia, as portas do inferno tremem e os demônios se atemorizam, se aterrorizam, ficam em polvorosa. Quando a igreja ora, ela vence. Quando a igreja ora, o avivamento chega. Quando os discípulos haviam procurado, sem êxito, expulsar um espírito imundo, disseram: Senhor, por que não podemos expulsá-los? Jesus lhes respondeu: esta casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Aleluia, irmãos, quando eu vejo na Bíblia o tempo que Jesus levava em oração, a consciência me dói. Muitos crentes, aleluia, encontram disposição para passear, conversar, passar 24 horas no celular, divertir-se. Porém, quando se fala em oração, um cansaço ilusório e psicológico se apossa dos corpos, um cansaço, uma morrinha, aleluia, para os que estão com a espinhela quebrada, e um desânimo opressor domina as mentes para não orar. Pedro negou a Jesus porque não orava, aleluia, oh glória, na hora da oração, aleluia, ele dormia. Daniel venceu porque diariamente 3 vezes orava a Deus. Saul fracassou
porque consultou uma pitonisa, uma feiticeira. Saul não orava. Samuel venceu porque preferiu consultar a Deus em oração. Judas fracassou porque não teve forças contra a ganância, não orava. Paulo venceu porque, aleluia, encontrou graça nas suas orações, aleluia. A igreja primitiva recebeu, né? Sabe o que? O Pentecostes, sabe por quê? Porque em meio a uma entrega total ao ministério da oração e a perseverança da igreja primitiva na oração, fez com que ela se projetasse e influenciasse o mundo inteiro daquela época. Atos capítulo 6, versículo 4. O crente deve orar quando estiver alegre, deve orar quando estiver enfermo, deve orar quando estiver desanimado, deve orar quando perseguido, tentado. O crente deve orar em todo tempo. Paulo disse aos Efésios, né, capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo. E aos Tessalonicenses disse ele, orai sem cessar. Ore, meu pastor, ore pelo ministério, ore pelos departamentos da igreja, ore pelo coral, ore pela banda, ore por você, ore pelos perdidos, ore com humildade, ore com fervor, ore com temor, ore com fé, ore e vença, recebendo o avivamento espiritual que Deus tem para a sua igreja, para a sua vida nos dias presentes. Glorificado e engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. Queridos, aleluia. A obra da salvação nós encontramos aqui nas 7 cartas enviadas às igrejas de Éfeso. A história do cristianismo está refletida nas cartas dirigidas às igrejas da Ásia. E cada uma dessas cartas representa um determinado período da igreja. Nós vamos ficar aqui, amanhã nós vamos interpretar isso aqui, viu? Primeira carta à igreja de Éfeso. Éfeso representa a igreja dos tempos apostólicos, né? Já no seu esfriar do primeiro amor. No final deste período, Apocalipse 2, 1 a 7. Segunda carta à igreja de Esmirna. Esmirna representa a igreja durante o tempo das grandes perseguições do século II e III. Deus a incentiva para este período. Apocalipse 2 e 10. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Representa a igreja que se apresenta como uma organização a qual goza dos favores imperiais, a igreja politizada. Aleluia. Amanhã nós vamos interpretar cada nome, o significado de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo. Aleluia. Historicamente, foi nesta época que surgiu o romanismo. Apocalipse 2, 12 ao 17. Né? Quarta carta à igreja de Tiatira. Representa uma fase da igreja que começa no século VI e vai até o fim desta época, quando surgem as falsas doutrinas. Este período é chamado de era difícil, de era negra. Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 29. Quinta carta à igreja de Sardo. Representa a igreja da reforma, que não se conformava com a situação espiritual reinante na época. Apocalipse 3, 1 a 6. Sexta carta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia representa a igreja verdadeira desta época, que não obstante estar no meio da apostasia, mantém uma posição firme na fé, na comunhão com Deus, na espera do arrebatamento a qualquer momento. Apocalipse 3, 7 ao 13.